A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para comentarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. A lição que nós vamos comentar é a lição de número 1. Essa revista da Escola Bíblica Dominical, que foi escolhida pela CPAD para o terceiro trimestre de 2020, é, na verdade, a reedição de uma revista que foi apresentada pela CPAD no ano de 1993, terceiro trimestre de 1993, portanto, há 27 anos atrás, essa lição já estava sendo ministrada. Essa lição específica, a lição de número 1, ela foi ministrada no dia 4 de julho de 1993. O comentarista da lição é o nosso irmão, o pastor Eurico Bergstein, que inclusive já está com o Senhor. E esse pastor Eurico Bergstein, que era um missionário finlandês e também sueco, porque ele pastoreou também na Suécia. Então as missões da Suécia enviavam missionários para o Brasil. E esse pastor, ele teve uma grande influência, um grande trabalho, foi um dos grandes nomes da Assembleia de Deus no Brasil. Ele vem para cá em 1948. Só para os irmãos terem uma ideia, ele fez o comentário de 35 revistas da Escola Bíblica Dominical. E apesar desta revista ter sido apresentada aos irmãos em 1993, já nessa época nós já estávamos na Escola Dominical, é uma lição atualíssima. Atualíssima por quê? Porque ela traz como tema os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Então, os princípios divinos em tempos de crise. Então, nada mais acertado por parte da CPAD que trazer esse assunto agora, já que estamos passando, como os irmãos sabem, por uma crise. A sociedade está em crise, uma crise sanitária, uma crise política, e em meio a essa crise nós temos que observar os princípios divinos. E nós estamos vendo aqui que a lição de hoje é Daniel ora por um despertamento. Esse é o tema da lição deste domingo. Despertamento. Despertamento é uma necessidade do povo de Deus. De tempos em tempos, o Senhor promove um despertamento no meio do seu povo. Deus não quer que o seu povo seja um povo acomodado. Deus não quer que o seu povo seja um povo sonolento, um povo apático, um povo sem vida espiritual, mas um povo que esteja sempre despertado. A Bíblia Sagrada tem muitos versículos que falam sobre despertamento. Um deles, que nós nos lembramos e anotamos, é Romanos, capítulo 13, versículo 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então é a exortação do Espírito Santo por intermédio do apóstolo Paulo quando escrevia aos Romanos que já é hora de despertarmos do sono. Obviamente ele não está falando do sono, um sono físico, um sono que é necessário para a restauração das nossas forças. Não está falando desse sono, mas está falando de uma sonolência espiritual. E ele diz que nós temos que despertar do sono, por quê? Porque a nossa salvação ela se aproxima. Ele diz que a nossa salvação
agora já está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. E é assim mesmo, irmãos. A cada dia que passa, a cada mês, a cada ano, a nossa salvação vai se aproximando da sua concretização. Em esperança, nós somos salvos, mas a cada dia que passa, a cada momento, nós estamos caminhando em direção ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para aquele encontro maravilhoso, magnífico, conforme previsão das Sagradas Escrituras. Então, as pessoas não devem se incomodar quando vão ficando mais velhas, quando o tempo vai passando na presença de Deus, porque isso significa que a concretização da nossa salvação se aproxima, está mais próxima. Hoje nós estamos mais próximos da nossa salvação do que ontem. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E essa é a exortação do Espírito para a igreja, para que ela esteja despertada. Também em Efésios 5:14 está dito: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então desperta tu que dormes, tu que não está despertado, não está atento espiritualmente falando, não está com a sua vida espiritual ativa. Desperta, desperta, levanta-te dentre os mortos. Quer dizer, alguns já podem estar mortos e você pode estar no meio deles, e Cristo é que vai nos esclarecer, é que vai nos iluminar. Então o povo de Deus deve estar despertado. E por que o povo de Deus deve estar despertado? Porque a tendência de quem está sonolento, de quem não está despertado, de quem está adormecido espiritualmente, é morrer espiritualmente. A leitura da Santa Ceia, como os irmãos sabem, lá está dito: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e alguns que dormem. Está falando sobre o estado espiritual da igreja, o estado espiritual do crente. Alguns estão adormecidos, mas há alguns que já dormiram, já estão mortos espiritualmente. Portanto, despertamento no povo de Deus é uma necessidade. E Deus, de quando em quando, como já afirmei aqui, Ele desperta o seu povo. Ele vai despertar o seu povo, Ele vai usar algum meio para avivar o seu povo, para despertar o seu povo. Quem sabe esta crise pela qual estamos passando não será um meio para que o Senhor, quando retornarmos aos templos, venha despertar a igreja para que valorizem o congregar, o estar junto, a comunhão. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe todas as coisas. O que sabemos é que o despertamento da igreja, o despertamento do crente é uma necessidade, é um desejo do Senhor, é a vontade do Senhor. E o que nós podemos falar sobre despertamento? Todo mundo fala sobre despertamento, precisamos de um despertamento, precisamos de um avivamento. Essa geração vai ser a geração do avivamento, a geração da bênção. E nós sempre pensamos coletivamente e sempre exortamos aos outros a que sejam despertados, avivados. Mas a verdade que nós vamos aprender na lição deste domingo é que o despertamento, ele vai do individual para o coletivo. O despertamento, ele não começa no meio do coletivo, ele não brota no meio de uma reunião coletiva. Ele começa antes, sempre começa antes. O despertamento, ele começa com alguém. E aí eu faço uma indagação para você que está me ouvindo aí na sua casa. Por que esse alguém não pode ser você? Você que quer um avivamento, você que quer que o povo de Deus seja despertado. Por que este avivamento não pode começar por ti? Por que ele não pode começar por mim? Por quê? Nós temos que colocar no nosso coração, aleluia, esse desejo
de que o avivamento comece dentro de nós mesmos, no nosso coração. Nós, se olharmos para a palavra de Deus e se observarmos a história, nós vamos ver que grandes e poderosos avivamentos, despertamentos no meio do povo de Deus, partiu de um homem, de uma mulher, cheios do Espírito Santo de Deus, e que passou a contagiar outras pessoas. Então, avivamento, despertamento, ele vai do individual para o coletivo, nunca do coletivo para o individual. Então tem que começar em algum ponto, e nós vamos ver que o avivamento, o despertamento pelo qual Daniel vai orar, vai começar com ele próprio. Isso é o que nós vamos observar. E no caso de Daniel, o avivamento, como já disse, começa com Daniel. Mas como esse avivamento começa? Quem leu a lição, quem leu a leitura bíblica em classe, vai ver que Daniel começou lendo a palavra de Deus. Primeiro ele leu a palavra de Deus, ele estava investigando, ele estava examinando, analisando a palavra do Senhor, para concluir que o período de cativeiro estava chegando ao fim, analisando a profecia do profeta Jeremias. Então, palavra. E aí já vai uma grande verdade. Não se pode cogitar de um genuíno, de um verdadeiro despertamento espiritual sem a palavra de Deus. A palavra de Deus é o início de tudo. Temos que começar pela palavra. Temos que priorizar a palavra de Deus. Eu louvo a Deus porque a nossa igreja, o nosso ministério dá prioridade para a palavra de Deus. Temos um departamento de música maravilhoso, abençoado. Mas apesar de tudo isso, temos dado prioridade para a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus não é como os demais livros. A palavra de Deus tem eficácia. A palavra de Deus, ela produz resultados na vida, nos corações das pessoas que a ela se chegam, que nela meditam. Essas pessoas são abençoadas, são tocadas, são transformadas. Os outros livros escritos pelos homens, por mais que possam influenciar, jamais terá o poder transformador da palavra. Então o avivamento, ele vai começar quando o povo de Deus se voltar para a palavra de Deus. Os irmãos vão observar, e nesse trimestre, aconselho os irmãos a lerem o livro de Daniel, o livro de Neemias, o livro de Esdras. E os irmãos lendo esses livros vão observar que quando Esdras leu uma leitura coletiva ali junto ao povo de Deus, a lei do Senhor, a palavra de Deus disponível para eles naquele momento, e ele foi lendo a palavra e a palavra foi produzindo efeito no coração dos seus ouvintes. E o povo não pôde suportar. O povo começou a chorar. O povo certamente começou a sentir as suas misérias, as suas chagas, a necessidade de um conserto, a necessidade de se voltarem para Deus, a necessidade de buscarem a presença de Deus de verdade. E é isso que nós sentimos quando nós vamos para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é como um espelho, no qual nós vemos ali o nosso reflexo, quem somos nós. E o crente, quando ele medita na palavra, ele é tocado pela palavra e pelo poder da palavra.
e o seu coração, então, é aquecido pela palavra de Deus. Então, ele sente o desejo profundo e ardente de buscar mais e mais da presença de Deus, de se aprofundar nas coisas de Deus, de sentir mais de Deus em sua vida. Isso quem provoca é a palavra de Deus. Então, eu não posso falar de despertamento, eu não posso falar de avivamento sem falar de palavra de Deus. Existem os falsos avivamentos, alguns movimentos aí que se dizem avivamentos, mas não produzem o resultado perene e firme de um avivamento, de um despertamento, quando vem pela palavra do Senhor. Então, Daniel vai ver a palavra, e vendo a palavra, ele percebeu: o povo de Deus irá voltar para a sua terra, o período do cativeiro está findando, e o que ele vai fazer? E aí é o segundo ponto. Primeiro ponto, palavra de Deus. Chegou-se à conclusão que o período do cativeiro estava findo e o povo poderia retornar para Jerusalém. Daniel vai fazer o quê? Ele vai fazer o que ele mais sabia fazer. Ele vai orar. E esse é o segundo ponto. Primeiro, palavra de Deus. Depois, oração. Percebam, os irmãos, como é que o despertamento espiritual na vida da igreja e na vida do crente em particular passa necessariamente por essa fórmula antiga, mas eficaz. Palavra de Deus, e depois ele vai fazer o que ele mais sabe fazer, que é orar. O crente de oração, irmãos, ele sabe muito bem o que fazer nos diversos momentos da sua vida. Quando tudo vai bem, quando está na bonança, ele está orando. Daniel diz a palavra de Deus que tinha o costume de orar. Ele orava 3 vezes ao dia. Na casa dele tinha janelas que ficavam abertas e que davam para a banda de Jerusalém. E ali ele orava ao Senhor, ele buscava a face do Senhor. Então ele já era uma pessoa de oração. Quando o problema vinha, quando o rei ficava nervoso porque teve um sonho e ninguém podia interpretar, todos os magos então seriam mortos. Todos aqueles que tinham o dever, a obrigação de interpretar aquele sonho e não interpretavam seriam mortos. O que Daniel vai fazer? Ele vai orar. Ele vai convocar os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, para que buscassem a Deus, para que orassem. E é exatamente o que os colegas vão fazer, e ele também vai fazer, e ele vai receber ali a interpretação daquele sonho, pelo que ele se alegrou, ele ficou muito feliz, mas foi resultado de oração. Então Daniel já tinha como praxe em sua vida orar, buscar a Deus, e agora ele vai orar novamente, ele vai buscar a Deus, sabendo, olha, é o momento do povo de Deus voltar para a sua terra. Então o que ele vai fazer? Ele vai orar. E o crente é assim, está na bonança, ele está orando. Quando a luta vem, ele vai orar. A enfermidade vem, ele vai orar. A necessidade vem, ele vai orar. A perseguição vem, ele vai orar. Quando vem a dor, ele vai orar. Ele vai buscar a Deus. Quando ele precisa de consolo, de conforto, ele vai buscar a presença de Deus. Quando vem uma batalha espiritual, ele vai para a oração. É assim que o crente que tem experiência com Deus irá fazer. E o crente, quando ele é de oração, e Daniel era um crente de oração, diz a lição que ele é conhecido nos céus. Ele é conhecido nos céus por quê? Porque através das suas orações que chegam até a presença de Deus, ordens são emanadas da parte de Deus a respeito das petições de Daniel e de todo servo de Deus. Não só Daniel, ordens são emitidas, de modo que o crente que ora, ele é conhecido nos céus. As suas orações chegam até a presença de Deus.
Ele consegue mover os céus através da oração. E era isso que Daniel fazia. Ele movia os céus. Então ele era conhecido nos céus. Ele era conhecido também no reino das trevas, no inferno. Por quê? Porque os espíritos decaídos também conheciam Daniel, sabiam quem ele era, já que ele frustrava muitas vezes os seus intentos, neutralizava muitas ações malignas por meio das suas orações. O crente que ora é conhecido na terra também entre os homens por causa dos efeitos das suas orações, dos seus clamores, que todos sentem. Que a igreja de Deus hoje percebe que quando um crente é de oração, quando um crente busca a Deus, todos veem os efeitos da oração desse crente que busca o Senhor, que clama ao Senhor, e os efeitos são bênçãos, cura, libertação e muitas outras coisas que podemos perceber, presenciar e testemunhar como resultado das orações dos servos do Senhor. Daniel era conhecido no céu, na terra e no inferno. O crente de oração, ele é conhecido e é respeitado. Agora, como foi a oração de Daniel? Como era essa oração de Daniel? Era uma oração, sobretudo, marcada pela humildade. Percebam os irmãos, Daniel era uma pessoa fiel a Deus, de uma conduta ilibada. Não tinha nada que maculasse a sua vida como servo de Deus, absolutamente nada. Seus inimigos procuraram alguma coisa errada na vida dele, diante dos homens, mas não acharam, não tinha absolutamente nada. Também diante de Deus não havia nada, era um homem de oração, era um homem consagrado a Deus. Mas se os irmãos observarem como era a oração de Daniel, e os irmãos podem analisar isso lá no capítulo 9 do livro de Daniel, os irmãos vão ver que ele se inclui. Ele fala: nós pecamos, nós agimos de forma a violar os preceitos do Senhor. E ele se inclui de forma muito humilde. Ele se inclui como sendo um pecador junto com a sua geração. Ele coloca sobre si também os pecados dos seus antepassados. Ele fala: nós pecamos, nós erramos, nós violamos os teus preceitos, Senhor. Tu és um Deus justo. Tudo que tu fazes, tu és justo, é isso mesmo. Nós merecemos, é isso mesmo. Todo esse mal que nos sobreveio, e nós estamos aqui dizimados, destruídos, no cativeiro, humilhados, desarraigados, ou seja, fomos banidos da nossa própria terra, fomos espalhados da nossa própria terra, e é isso mesmo que nós merecemos. Mas ele roga ao Senhor a sua misericórdia, a sua piedade. É uma oração de um homem muito humilde. É a oração de um homem muito humilde. E quando Daniel ora, busca a Deus com humildade, isso aí para nós é um exemplo. Quantas pessoas, quantos crentes, principalmente na nossa geração, nas últimas décadas, nós vamos vendo tantos crentes valentes, que se sentem tão especiais diante de Deus, que dá ordens no Senhor. Ele é tão íntimo de Deus que ele tem muitas prerrogativas, né? Muitos direitos, muitos privilégios diante de Deus. E aí você olha para a vida de Daniel, uma pessoa com uma estatura espiritual elevada, e nós vemos a humildade. Um exemplo para nós, irmãos, compareçamos na presença de Deus com humildade, sabendo das nossas fraquezas, das nossas mazelas, da nossa necessidade. Vamos nos reportar ao Senhor com a reverência que é devida
ao seu nome, porque Ele é um Deus grande, poderoso, o Deus de toda a terra. Nós não somos absolutamente nada diante dele. Sem a presença do Senhor nós não somos nada, nós somos insignificantes. Diante do próprio universo nós não somos nada, nós somos menos do que um grãozinho de areia no meio desse planeta, no meio desse universo. Nós somos menos do que isso. Mas Deus é grande e é todo poderoso. A Bíblia Sagrada chega a afirmar, o salmista fala, que é o homem mortal para que dele te lembres? Deus não precisaria, a rigor, nem se lembrar de nós. Então vamos levar em conta todo esse contexto para nos dirigirmos ao nosso Deus com toda a humildade, como Daniel, que atribuía a si mesmo os pecados de toda uma geração, atribuía a si mesmo os pecados dos seus antepassados. Então ele fez uma oração com muita humildade. E aí Deus começa a se mover. E, irmãos, quando Deus quer fazer algo, e Deus já queria fazer algo, havia profecia 200 anos antes, Isaías já profetizava que Ciro, a quem Deus tinha levantado para dominar todo o mundo conhecido, dominar todas as nações, ele se levantaria para cumprir o propósito do Senhor. E o próprio Ciro vai reconhecer. Diz a Bíblia Sagrada que Deus desperta o espírito de Ciro para que ele faça algo. Ora, Ciro não era nem da linhagem de Israel, mas Ciro é chamado de ungido do Senhor, Isaías. Mas não era da linhagem de Israel. Mas quando Deus, irmãos, quer realizar algo, e esta palavra é para o meu coração, para o teu coração. Quando Deus quer realizar algo, Ele move os céus e a terra. Ele move tudo quando Ele quer realizar algo. Aleluia! Porque todas as coisas estão subordinadas ao poderio do nosso Deus. Aleluia! E Ele vai despertar o espírito de Ciro. E Ciro, em primeiro lugar, vai fazer uma coisa maravilhosa e tremenda. Ele vai reconhecer que Deus é o Senhor dos céus, é o Senhor de tudo. O Deus de Israel é que é Deus, é que é Senhor de todas as coisas. Esse Deus que deu para Ciro, e ele reconhece isso, todos os reinos, ele determinou para Ciro que construísse o templo. Ele determinou, em primeiro lugar, que liberasse todo o seu povo, o povo de Deus, para que retornassem à sua terra, para que retornassem a Jerusalém. Nem todos quiseram retornar, mas alguns retornaram. Então, quem não quis retornar, não retornou, mas Deus, usando Ciro, autorizou todo o seu povo que quisesse, poderia retornar para Israel, poderia retornar para a sua terra natal. Segundo lugar, Ciro vai autorizar a construção do templo, e não somente isso, vai indicar a fonte de custeio do templo. Ou seja, eles não teriam problemas financeiros para construir o templo. Isso é uma coisa maravilhosa, é o que Deus faz. Nós louvamos a Deus por isso, irmãos. E disso daí é que vem um despertamento espiritual no meio do povo de Deus. Ao longo dessas lições nós vamos desenvolver mais como vai ser essa construção do templo, como vai ser a reconstrução de Jerusalém. Nós vamos analisar, mas tudo começa aqui. Começa aqui com a oração de Daniel. Começa aqui com o mover do Espírito para despertar Ciro
para fazer essa liberação, para usar do seu poder para viabilizar o cumprimento da palavra do Senhor. E nós precisamos de um despertamento. Nesse período de pandemia, o povo precisa se despertar, precisa buscar a Deus. Você da sua casa, leia a palavra com a sua família, ore ao Senhor, busque a presença de Deus, coloque no seu coração: Senhor, eu quero ser a mudança, eu quero ser essa centelha que vai iniciar um grande despertamento no meio do teu povo. Eu quero fazer a diferença na minha geração. Coloca isso no seu coração. Não seja mero espectador. Não seja mais um. Não deixe a sua vida passar como que um filme e ao final dela você não tem nada que apresentar diante do Senhor. Não. Vamos fazer algo para Deus. Vamos fazer a diferença. Vamos promover na direção do Espírito um grande despertamento que possa começar em nossos corações. Que o Espírito de Deus fale melhor em cada coração. Eu encerro aqui as minhas palavras. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe a igreja. Amém.